Obrigada, boa noite a todos, muita paz, que Jesus ilumine os nossos sentimentos, né, os nossos corações, as nossas mentes. E o tema, realmente, Maria de Nazaré, foi escolhido em função do mês de dezembro, né? Que é um mês muito especial, é um mês que para alguns é um mês de muita alegria, para outros nem tanto, né? Porque às vezes traz recordações, saudades daqueles que já se foram, né? E as datas já passam a não ser mais tão festivas assim, mas de qualquer forma, é uma data muito especial, porque comemora-se, né, segundo o nosso calendário, o natalício de Jesus, né? E Silveira Sampaio, eu não sei se vocês conhecem, ele foi repórter, né, aqui na Terra, e quando ele desencarna, ele fez um trabalho um pouco parecido com o trabalho feito por André Luiz, de apresentar o mundo espiritual de uma forma romanceada, né, de histórias, como são os livros do André Luiz. E ele tem dois livros, um chamado Bate-Papo com Além e o outro chamado Mundo em que Vivo. E nesses livros, né, em um deles, se não me engano, o primeiro, Bate-Papo com Além, que já tem muitos anos que eu li, ele conta a respeito de como a Terra é vista do mundo espiritual nesse mês de dezembro, né? Então ele fala que olhando a Terra, né, lá de fora, e vendo o aspecto espiritual da Terra, que a Terra no mês de dezembro ela fica toda iluminada. Por que iluminada? Por causa do pisca-pisca que colocam por aí, né, dos enfeites de Natal, que, aliás, é uma coisa que traz muita alegria para a gente, né? Tá vendo como é que a gente busca a luz, né? A luz nos fascina, né? A luz nos deixa extasiados, né? Mas não é por causa do pisca-pisca, não. É justamente porque no mês de dezembro as pessoas ficam mais sensíveis aos problemas de outras pessoas, né? Então, é uma época em que se registra maior número, por exemplo, de doações, né? Onde as pessoas, elas ficam mais solidárias, onde as pessoas, elas ficam até mais alegres pelo próprio clima, né? De festas aí de final de ano, muito embora a gente também precise rever algumas coisas, né? Porque acabou que a festa de Natal, elas ficou muito à base do comércio, né? Então, a gente vê muita correria nessa época de final de ano, o pessoal preocupado se vai receber 13º, se não vai, porque tem que comprar as coisas de Natal, né? Então, assim, virou muito a questão do comércio, acaba que as pessoas ficam muito estressadas, né? Nessa época de final de ano. E, no fundo, a figura de Jesus mesmo, né? Que é o motivo realmente do Natal, ficou um pouco de lado. A gente ainda vê muitas pessoas, né, montando presépios, o que lembra a figura de Jesus, né? No entanto, a gente viu, com o passar dos anos, a figura ser substituída pela figura do Papai Noel, que é uma figura totalmente fictícia, né? Inclusive, a roupa vermelhinha do Papai Noel, não é porque Papai Noel é comunista, tá, gente? Porque agora tudo que é vermelho, o povo fala que é comunista, não tem nada a ver. A roupinha do Papai Noel é vermelhinha, né, por causa da Coca-Cola. Vermelha e branca por causa da Coca-Cola, né? E aí, então, comercializou-se muito, né, essa data natalícia. Tudo fica mais caro, né? Enfim. Mas a gente, que graças a Deus está na doutrina espírita, a gente não esquece que essa data realmente é a data da comemoração do nascimento de Jesus. E por que que a data do nascimento de Jesus, que é uma data que foi instituída, né, gente? Na verdade, não é essa data, a real data, né, do nascimento dele. No entanto, foi a partir do momento que fizeram o calendário gregoriano, que é esse calendário que nós utilizamos atualmente, foi estabelecida uma data, que é o dia 25 de dezembro, como natalício de Jesus. E isso é tão importante, né? Por quê? Porque Jesus é aquele Messias que foi profetizado que salvaria a humanidade, né? Então, se a gente olhar os registros das primeiras profecias a respeito da vinda do Cristo,
na Terra, a gente vai encontrar Isaías, né, que foi o primeiro profeta a falar da vinda do Cristo, por volta de 800 anos antes da vinda do próprio Cristo. Os espíritos nos falam que aproximadamente 1000 anos antes da vinda de Jesus, o plano espiritual já começou a se organizar e organizar também o planeta Terra para a vinda desse espírito tão sublime de luz, né? Então, houve um preparo de 10 séculos. E o Isaías, no século 8 a.C., ele profetiza a vinda do Cristo. E todos os profetas após Isaías sempre falavam a respeito da vinda do Messias, né? Então, era um natalício extremamente esperado pelo povo hebreu, né? Quando a gente pega o livro dos Espíritos, a gente vai ver lá na pergunta 625, o Kardec perguntar o seguinte para os espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Qual o tipo mais perfeito que pode ser utilizado como modelo e guia da humanidade? E aí os espíritos respondem: Jesus. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus o ofereceu a nós como mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei de Deus, porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Então, olha a importância de Jesus para nós. Jesus é o Espírito mais perfeito que já encarnou no planeta Terra. Nós tivemos diversos espíritos missionários, desde quando a humanidade surgiu até os dias de hoje. Volta e meia a gente tem a reencarnação aí de espíritos missionários na Terra. Não só dentro do catolicismo, mas também dentro do espiritismo, dentro das religiões evangélicas, dentro do budismo, todas as religiões no mundo. Sempre aparecem aqueles guias, aqueles espíritos, né, mais evoluídos que vêm ali para restabelecer as coisas, para ajudar, né, que as coisas se harmonizem e tudo mais. Mas de todos esses espíritos, Jesus é o mais perfeito que já encarnou na Terra. E Jesus, segundo nos conta a espiritualidade superior, ele é o arquiteto e o governador espiritual do planeta Terra. Então, quando o planeta Terra foi formado, né, acho que 2 bilhões e meio de anos atrás, Jesus já era esse espírito que a gente não tem nem como falar, a gente não tem palavras, né, para conseguir expressar a magnitude, a evolução, o nível que Jesus se encontra. Por quê? Porque nós conseguimos entender a evolução espiritual até espírito puro. Nós conseguimos entender até espírito puro. Jesus está muito além disso. Né? Então, ele é um espírito que é chamado de espírito crístico, quer dizer, são aqueles que estão numa evolução espiritual, mas muito além daquilo que nós precisamos, nós conseguimos imaginar, né? Então, há 2 bilhões e meio de anos atrás, ele já era um espírito tão perfeito, um espírito tão iluminado, que ele recebe de Deus a missão de construir o planeta Terra e se tornar o governador do planeta Terra. Assim como acontece com os demais planetas em todo o universo, né? São espíritos prepostos de Deus que arquitetam o planeta e que ali passam a governar aquele planeta. Então, Jesus, ele é responsável por cada um de nós que habitamos o planeta Terra, seja na esfera física, como encarnados, seja na esfera espiritual, como desencarnados. Só de encarnados são 8 bilhões de espíritos sob a responsabilidade de Jesus neste momento. E Jesus conhece a cada um de nós. Olha, gente, que coisa magnífica, que coisa magnânima, né? E um espírito que tem tanto amor por aqueles seus tutelados, que ele resolveu vir pessoalmente
trazer para nós o quê? O caminho para a nossa evolução espiritual. Ele veio nos ensinar, né? Às vezes a gente vê algumas citações religiosas, né, dizendo que Jesus veio para salvar o homem do pecado, e que ele teria morrido na cruz e que agora está tudo bem, ele salvou a humanidade. Não é bem assim, né? Jesus se sacrificou, sim, ao encarnar no planeta Terra, porque vocês imaginem, um espírito da magnitude de Jesus, né, se propor a encarnar num planeta tão vil, tão atrasado, com pessoas tão ignorantes como nós somos. Tem que ter muito amor. Mas tem que ter muito amor no coração para se propor a isso, né? Então, mas aí ele vem por quê? Ele vem com qual propósito? Ele vem com o propósito de falar assim, gente, olha, eu vou ensinar algumas coisas para vocês. Façam isso, e vocês vão conseguir evoluir mais rápido. E vocês vão sofrer menos. 3 anos de ensino. 3 anos. Onde ele nos deu todo o caminho para a gente percorrer, para que a gente possa, no dizer dele mesmo, sermos espíritos perfeitos. Mas quando foi que Jesus disse isso? Quando ele falou o seguinte, vocês podem fazer o que eu faço, e até muito mais. Será que Jesus era mentiroso? Será que Jesus estava falando isso só para agradar as pessoas? Não. Jesus só dizia a verdade, só diz a verdade. Então, quando ele fala, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço, e até muito mais, quando ele fala isso, ele simplesmente está nos garantindo que nós somos espíritos que temos condições de evoluir e sermos tal qual ele é. Ele é um irmão mais velho. A gente tem umas ideias de Jesus, se a gente for analisar isso mesmo. Jesus, a gente não considera ele como sendo nosso irmão mais velho? Por que o nosso irmão mais velho? Porque é aquele que já está na evolução espiritual, bem na nossa frente. Mas que ele não nos esquece no caminho. Nós esquecemos de Jesus, mas Jesus nunca se esquece da gente, né? E depois, né, que ele saiu dessa vida aqui na Terra, né, dessa encarnação na Terra, ele permitiu que vários outros espíritos, no decorrer dos tempos, estivessem aí nos incentivando para o caminho do bem, né? A gente tem dentro da própria doutrina espírita o nosso querido Chico Xavier, né? É uma demonstração imensa de amor, uma demonstração imensa de carinho, que obviamente não chega nem aos pés, né, de Jesus, ele mesmo falava isso, eu sou cisco de Deus, né, mas que nos incentivou tanto a amar, a praticar o bem, a seguir o caminho do Cristo, né. Não há outro caminho, né, o caminho é esse, o caminho é Cristo, né, embora a gente tenha no Oriente, né, aqueles espíritos missionários, né, que não são considerados cristãos, mas não tem problema, se vocês observarem a doutrina sempre é a mesma, né, é a doutrina do conhece-te a ti mesmo, é a doutrina do amor ao próximo, né, é a doutrina da evolução espiritual mesmo, tudo aquilo que Jesus trouxe, não é só vamos colocar uma doutrina cristã, não, ela é uma doutrina universal, ela serve para todas as pessoas. E a vinda de Jesus, né, como nós falamos, ela foi um processo de vários séculos de preparação tanto da Terra quanto do plano espiritual para a vinda do Mestre Jesus aqui na Terra. E nesse preparo, todos aqueles espíritos que estiveram muito próximos de Jesus aqui na Terra, eles estavam incluídos nesse grupo que faria parte dessa vinda do Mestre. Então, os apóstolos, com todas as dificuldades que eles tinham, né, que a gente sabe que eles não eram espíritos perfeitos, muitas vezes havia conflito entre eles, né, se eles que conviveram com o Mestre, de vez em quando entravam em conflito com gente, né, José, enfim, todas aquelas pessoas ali que cercaram Jesus, eram pessoas que faziam parte de um grupo espiritual,
que veio com essa missão, de ali junto com o mestre trazerem, né, essa mensagem de amor, de evolução. E Maria de Nazaré é um desses espíritos, né? Quando a gente vê a história de Maria de Nazaré, né, parece que ela era uma moça lá do povo judeu, e que, assim, de repente, ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus. Não. Né? Quando ela nasceu, ela já vinha com essa missão. Maria de Nazaré é um espírito extremamente generoso. Já era um espírito extremamente evoluído, um espírito extremamente generoso, quando ela foi escolhida entre essa gama de espíritos que viriam, né, fazer parte da questão da vinda do Cristo, ela foi escolhida justamente por esse coração generoso, né, que ela já possuía naquela época. Então, ela vem com essa missão. E segundo nos conta a Bíblia, em um determinado momento da vida de Maria, né, que era uma moça simples, que vivia na cidade de Nazaré, né, junto com seus pais, Ana e Joaquim, ela, noiva de José, ela recebe a visita de um anjo, que nós sabemos, um espírito evoluído, da falange do Cristo, chamado Gabriel. E então esse espírito, né, vai ali para relembrá-la de que ela seria a mãe do Messias, tão esperado pelo povo hebreu. Então ele foi ali fazer com que ela recordasse essa missão que ela trazia junto com ela, né? E o interessante é que Maria, nessa época, contava entre 13 e 16 anos. Ela foi mãe mais ou menos entre essa faixa de idade, porque na época era uma coisa perfeitamente normal. O povo hebreu tinha uma tradição naquela época que a moça, quando ela ficava moça, né, ela já noivava, e dali para o casamento era no máximo um ano. Então, mais ou menos, Maria tinha nessa faixa entre 13 e 16 anos, quando ela teve Jesus. A igreja, né, católica mantém muita a questão do dogma da virgindade de Maria, né? Nós sabemos que nada contraria as leis naturais, as leis de Deus, né? Há algumas passagens bíblicas que já diz que Maria já era casada com José quando ela engravidou, mas enfim, o que nos interessa saber é que quando a Igreja Católica fala a respeito dessa questão da pureza, da virgindade, né, que é uma coisa mais material mesmo, física, né, a virgindade física de Maria, nós espíritas entendemos que é a pureza espiritual, e não necessariamente que ela seria virgem quando ela concebeu Jesus, né? Porque nós sabemos que nada foge, nada transgride as leis divinas. Que se assim fosse, Jesus não precisava ter nascido, né? Ele simplesmente apareceria de algum lugar, né? Mas ele fez questão de quê? De vir da forma como toda criança vem, através de um nascimento, de uma mãe que todo mundo viu grávida, né? Então, nós entendemos, né, que quando se fala a respeito dessa pureza, é realmente a pureza espiritual desse espírito Maria de Nazaré. Então, ela é relembrada pelo Gabriel, né, da missão dela, e ela se predispõe, dizendo, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade, né? E daqui a alguns meses, então, vai haver o natalício de Jesus, que vai nascer na cidade de Belém, né, por conta do censo que estava sendo feito naquela época, que era a contagem dos judeus, e como José era de Belém, né, a família dele era de Belém, ele teve que ir, então, para a cidade de Belém para poder ser contado como habitante ali. E acabou que Jesus nasceu ali no estábulo, né, por que estábulo? Por causa da humildade, né? Então, mostrar, né, que ele veio para o povo mesmo, que ele não veio para ser rei, nada disso, como as pessoas achavam, né? Porque desde o momento que Isaías, né, fez a profecia de que viria um Messias e libertaria o povo,
os judeus, eles começaram a ter uma concepção muito errada da vinda de Jesus. Eles achavam que o Messias ia ser um rei que ia libertar o povo judeu do jugo dos romanos. E não era isso, né? Ele vinha, na verdade, nos libertar dos nossos próprios males. Então, Maria, né, era uma jovem nazarena, noiva do carpinteiro José, e, segundo os costumes judaicos, teria noivado aos 12 anos e Jesus teria nascido quando a jovem contava entre 13 e 16 anos. Segundo a Bíblia, Maria teria sido visitada pelo anjo Gabriel, espírito muito iluminado da categoria dos arcanjos, que haveria lhe dito que ela havia sido escolhida para dar à luz ao Messias. E a partir do nascimento de Jesus, a gente encontra Maria em algumas ocasiões, né? Então, ela não é muito falada na Bíblia, né? Mas em algumas ocasiões da vida de Jesus a gente vai encontrar Maria. Então, a primeira ali é aquela questão quando ela vai com o marido dela ao Sinédrio, né? E quando eles vão embora, cadê Jesus? Jesus já estaria por volta de 10, 12 anos, Jesus simplesmente desapareceu. E ela ficou muito aflita, né? Como qualquer mãe, onde que está esse menino? E procura de lá, procura de cá, daqui a pouco eles encontram Jesus aonde? No meio dos doutores da lei, dando uma lição nos doutores da lei, né? Falando a respeito das escrituras, e os doutores da lei boquiabertos, como que podia um menino daquela idade ter tanto conhecimento sobre as escrituras como aquele menino tinha, né? Como poderia um menino tão jovem falar tão bem, né? Ter uma argumentação tão perfeita como aquele pequeno jovem tinha. E a Maria costumava ficar muito aflita com essas coisas, né? Por quê? Porque ela sabia que o filho dela não era uma pessoa comum, né? E quando ele nasceu, é muito comum entre os judeus levar a criança aos templos para a criança ser circuncisada. E quando ela levou, havia, né, um doutor da lei que o sonho dele era conhecer o Messias. E ele já estava bem velho, bem idoso. E ele havia recebido uma promessa de algum espírito superior de que ele não desencarnaria antes de colocar os olhos dele no Mestre, né, no Messias. E quando Maria chega com Jesus para fazer a circuncisão, lá no templo, ele bate o olho no bebê e reconhece imediatamente Jesus. E ele fala, então, que agora ele poderia descansar em paz, porque os olhos dele haviam visto a luz. Só que, ao mesmo tempo, ele se refere a Maria dizendo o seguinte: você, como mãe, terá sua alma traspassada por uma espada. Nossa, que triste escutar isso, né? Você com um bebezinho no colo e você receber essa notícia, né? Mas foi uma forma desse doutor da lei preparar Maria, porque realmente ele sabia que Jesus ia ser perseguido, né? Que Jesus ia ser, enfim, o que aconteceu com ele mesmo pela ignorância do próprio povo judeu, né? Então, ela sempre ficava muito receosa quando, às vezes, ela via Jesus tomar algumas atitudes que não eram atitudes próprias de criança, né? Ela ficava preocupada. Meu Deus, será que meu filho não vai ser perseguido? Será que meu filho não vai ser, né, aviltado por essa gente ignorante aí e tal? Então, ela sempre muito preocupada. Numa outra ocasião, a gente vai ver a Maria aparecer, né, nas histórias bíblicas, lá no Novo Testamento, no casamento das bodas de Canaã, né? É um casamento, né, em que ela vai, Jesus também participa desse casamento, e em um determinado momento acaba o vinho, antes de terminar a festa. E isso para o povo judeu era, assim, motivo de vergonha. Então, se tinha um casamento, tinha que ter muito vinho. E eles ofereciam o melhor vinho primeiro e o vinho não tão bom no final da festa. Porque o pessoal já estava bêbado mesmo, ninguém ia perceber se o vinho era bom ou se não era. Mas, num determinado momento, nessa festa, o vinho acaba. E Maria, muito preocupada com a reputação dos noivos, que iam ser mal falados, ela pede, então, a Jesus, porque ela sabia que Jesus poderia fazer isso, ela pede, então, a Jesus que dê um jeitinho na situação do vinho.
E Jesus fala com ela, fala mulher. E aí a gente vai falar também dessa questão de, em algumas partes da Bíblia, Jesus chamar Maria de mulher. Mulher, ainda não é o meu momento. Quer dizer, não é o meu momento das pessoas verem que eu sou capaz de fazer, né? Mas aí a Maria insiste tanto que Jesus fala, então tá, então encham tinas de água, né? E aí então os servos vão, enchem várias tinas com água, e aí Jesus então, manipulando os fluidos espirituais, ele transforma aquela água em vinho. Uma coisa que para a nossa concepção é algo mágico, é algo miraculoso, mas que para Jesus é a coisa mais normal do mundo. É uma química do mundo espiritual. Né? Então, ele manipula fluidos e transforma aquela água ali num vinho. A gente até que já faz isso, gente, só que a gente ainda precisa de coisas materiais. Então, por exemplo, se a gente tem uma água, aí a gente pega um elemento, que é o limão, depois a gente pega um elemento, que é o açúcar, e a água vira o quê? Uma limonada, né? Mas a gente não manipula coisas para transformar essa água. Então, a mesma coisa, só que no sentido espiritual. E aí, eles começam a servir aquele vinho, e há quem comente na festa que nunca tinha visto, num casamento, os noivos servirem o melhor vinho ao final. Então, quer dizer, além de Jesus ter transformado em vinho, foi o melhor vinho que aquelas pessoas já tinham experimentado na vida, né? E uma outra situação em que Maria de Nazaré aparece é quando, mais uma vez, Maria vai buscar Jesus, só que aí Jesus, já adulto, num templo religioso, né? E aí, então, alguém avisa Jesus, Jesus, sua mãe e seus irmãos te procuram. Aí Jesus aproveita aquela situação também para fazer o ensinamento. Ele fala o seguinte, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Nesse momento, gente, algumas pessoas acham assim, nossa, Jesus estava desfazendo da mãe e dos irmãos dele. Não. Ele só estava ensinando o seguinte, aqueles que me seguem, aqueles que ouvem os meus ensinamentos e os cumprem, esses são meus irmãos e minha mãe. Ou seja, essa é a minha família espiritual. Mas em momento nenhum ele desdenha a família dele, muito menos a mãe dele. A questão que às vezes a gente vê é Jesus chamar Maria de mulher em várias passagens da Bíblia, isso lá naquela região, lá naquele tempo de Jesus, lá naquele povo, era como se você estivesse reverenciando a figura da mulher, que muitas vezes era descartada, era deixada de lado, o homem era mais importante, mas você virar para uma mulher e falar mulher era sinônimo de muito respeito, de reverência mesmo à figura da mulher, de respeito à figura daquela mulher, né? E a Bíblia, ela conta as passagens da vida de Jesus, né, o Novo Testamento, falando sempre a respeito dos apóstolos, né? Então, os apóstolos, os 12 apóstolos que conviveram com Jesus, e iam aonde Jesus ia, que muitas vezes curaram em nome de Jesus. Então, fala-se a respeito dos apóstolos, muitas vezes a gente nem sabe quais são os 12, né? A gente sabe alguns, se a gente for pensar aqui, vamos ver aqui. Pedro, João, Tiago Maior, Tiago Menor, André, tem outros, são 12. Joia. Mas será que eram só homens? Vocês sabiam que Jesus também tinha seguidoras mulheres? E que Jesus não fazia nenhuma diferença entre homens e mulheres? Então, havia um grupo de mulheres que também andava com Jesus. Então, todas as cidades que Jesus adentrava, as mulheres estavam juntas, né? E quais mulheres são essas? Várias. Mas quem encabeçava esse grupo? Maria de Nazaré. Então, a mãe dele estava sempre com ele, estava sempre junto com ele. A partir do momento que ele começou o chamado messianato, né, que é buscar lugares para poder ensinar, levar a cura, levar os ensinamentos, ela sempre estava junto com ele. Então, a gente vai encontrar Maria de Nazaré, a gente vai encontrar Maria de Madalena, que era uma das mais fervorosas seguidoras do Cristo, que tinha muito mais fé do que muitos dos apóstolos. A gente vai encontrar Joana de Cusa, uma das encarnações de Joana de Ângeles, né? Que na época era nobre,
entre os hebreus, né? O marido dela trabalhava com Herodes, e ela fazia questão de se mostrar ali no meio daquelas mulheres cristãs, né? Enfim, várias mulheres. E Maria ali, né, sempre seguindo junto com Jesus. E até, né, que depois de tantas andanças, depois de tantas curas, depois de tanto, né, de tanto bem que Jesus fez ao povo, o próprio povo hebreu crucifica Jesus. O próprio povo judeu crucifica Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele tinha um magnetismo, né, e uma bondade tão grande que Jesus estava arrebanhando muita gente. E o Sinédrio, né, com aqueles doutores da lei, liderado ali pelo Caifás, eles começaram a ficar com um certo receio de perder o poder que eles tinham. E esse poder que esses homens tinham naquela época, não era só o poder de mandar nas pessoas, mas era também o poder do dinheiro, né? E Jesus, ele não assinava embaixo, ele não corroborava com o tipo de coisa que era feito naquela época, né? Então, esses doutores da lei, eles começaram a se sentir ameaçados financeiramente, eles começaram a se sentir ameaçados na questão do poder, e aí então começou a haver uma perseguição a Jesus, não pelos romanos, mas pelo próprio povo judeu. Por que que Jesus foi crucificado? E a crucificação era uma punição romana. Porque Roma é que dominava aquela região ali onde Jesus vivia na época, né? Então ele foi punido daquela forma, mas o Pôncio Pilatos, que era o governador romano ali naquela região, ele lava as mãos dele, ele fala, eu não vejo nesse homem nenhum crime para que ele tenha que ser crucificado. Mas já que vocês, que são o povo dele, estão escolhendo que ele seja crucificado, eu lavo as minhas mãos, né? E aí, então, ele foi crucificado em função disso. Vocês imaginem, gente, para uma mãe ver essa situação, né? O filho que era só bondade, o filho que era só ternura, um filho que era só, né, tudo de bom, ser condenado por ter cometido crimes. Que crime? Porque ele disse que era filho de Deus, porque ele discordou de muitas leis que não eram leis divinas, mas leis judaicas, do dia a dia ali do povo judeu, como apedrejar uma mulher adúltera, por exemplo, né? Então ele foi acusado disso tudo, né? Então ele não servia para ser o Messias, de acordo com a mentalidade do povo da época. E por isso ele foi crucificado. E assim como Maria esteve ao lado de Jesus todo o tempo de sua vida, ela permaneceu ali também naqueles momentos de dor. Enquanto todos os apóstolos deram no pé, porque eles se esconderam, fala-se muito de Pedro ter renunciado Jesus por 3 vezes, né? Mas, na verdade, todos renunciaram. O único que ficou foi João, o evangelista, e as mulheres, que seguiram Jesus por todo o caminho do Calvário, amparando Maria ali no seu sofrimento, né? E no momento crucial, Jesus olhou para Maria, ali nos pés da cruz, olhou para João, que a amparava ali naquele momento, e falou, mãe, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Conferindo a João a missão, a partir daquele momento, de cuidar de Maria. Olha a preocupação de Jesus naquele momento crucial, em deixar a mãe amparada. Por quê? Porque imaginem naquela época, naquela sociedade, uma mulher viúva e que havia perdido o filho mais velho, tendo sido considerado um criminoso, né? Ela estaria mais ou menos enrolada. Ah, mas Maria não tinha outros filhos? Possivelmente sim. Mas onde estavam esses filhos, né? Provavelmente moravam longe, moravam em terras distantes. E aí então Jesus confere a João essa função de cuidar da mãe dele. Durante algum tempo,
Maria vai se estabelecer na casa de alguns parentes, enquanto João se estabelecia em Éfeso. E aí, então, assim que ele se estabelece, ele ganha de doação uma casa, ele vai lá e busca Maria para viver com ele, né? E ela vai. E lá naquela casinha, na cidade de Éfeso, ali, uma casa muito simples, Maria começa a receber muita gente. As pessoas das redondezas ali, quando ficam sabendo que a mãe de Jesus morava em Éfeso, as pessoas começam a peregrinar para aquela região. E a casa de Maria acaba ficando conhecida como a casa da Mãe Santíssima, porque ela recebia as pessoas, ela cuidava de doentes, ela contava histórias de Jesus, né? E ela também ficava muito triste. Ela ficava também muito triste ao saber que em várias regiões ali por perto, em outras cidades, pessoas que seguiam os ensinamentos do seu filho estavam começando a ser perseguidas. Ela ficava sabendo dessas histórias, ela ficava extremamente triste, porque ela não conseguia entender por que perseguir pessoas que só queriam seguir o exemplo do amor do Cristo, né? Então isso chateava muito ela. E ela viveu essa vida durante vários anos ali, amparando as pessoas, cuidando de doentes, dando alimento a quem não tinha, aquela vida de caridade, né? Até que um dia, né, quando o João precisou se ausentar e Maria ficou sozinha em casa, não havia ali naquele dia uma peregrinação, ela escuta uma batida à porta. E aí ela atende e era um mendigo. Ela não consegue muito verificar o rosto desse mendigo, mas ele pede para entrar. Ela fala assim, meu filho, entre. E eles sentam e começam a conversar. E Maria começou a se sentir muito feliz com a presença daquela pessoa, porque embora ela não conseguisse divisar muito bem o rosto dele, mas a voz dele não era desconhecida para ela. E aí então eles conversam, 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 até o momento que ele fala para ela, minha mãe, eu vim te buscar. E estende a mão para ela. E quando ela olha para a mão dele, ela reconhece as chagas. E a gente sabe, né, que depois, né, de Jesus ter sido crucificado, quando ele se mostrava materializado, ele se fazia reconhecer pelas chagas, né? E aí então ela levanta e o reconhece. E ela fala, meu filho, e ela faz a menção de ajoelhar aos pés de Jesus. Jesus a segura pelos braços, a levanta e ele se ajoelha diante dela. A partir daí, Maria se recolhe. João chega no dia seguinte, mas Maria está recolhida no leito, ela já não fala mais nada, mas ela tem um semblante extremamente sereno, aquele semblante de quem já havia cumprido a sua missão. Em determinado momento, uma falange de espíritos trabalhadores da seara do Cristo vem para retirá-la do corpo. E ela então parte junto com esses espíritos. E eles perguntam a ela qual seria o desejo dela antes de partir para as paragens espirituais mais altas. E ela pede, então, que ela gostaria muito de visitar aquelas pessoas que estavam sofrendo perseguição em nome do Cristo. E aí, imediatamente, Maria se vê transportada para uma arena de circo, onde vários cristãos estão ali esperando para serem enviados às feras no circo romano. E Maria, então, se aproxima de uma jovem médium e fala para ela, canta, minha filha, canta. E aí, então, essa moça, inspirada por Maria de Nazaré, começa a entoar hinos de louvor a Deus. E aí, então, vêm os soldados, abrem os portões, e antes mesmo que as feras possam estar em cima da pessoa, devorando, né, esses espíritos já estão libertos no mundo espiritual. E aquela falange de Jesus recolhendo esses irmãos e levando para o plano espiritual, não deixando que eles sofram, né, as agruras, as dores ali dos leões.
Um outro detalhe muito interessante é que Maria, em um determinado momento, ela demonstra um amor incondicional. Todos nós espíritas já ouvimos falar que Jesus, né, quando lá na cruz, né, que ele então se libera do corpo, né, ele mesmo pode fazer isso, se liberar do corpo que estava ali em sofrimento. A primeira atitude de Jesus foi visitar o umbral. Foi a primeira atitude dele. Em busca de quem? De Judas. Que, tomado pelo remorso, porque não era intenção de Judas que Jesus morresse. Judas era uma pessoa que vivia de ilusões, né? E ele acreditava que Jesus, depois de tudo que ele viu Jesus fazer, né, os milagres de Jesus, ele acreditava que se Jesus se visse numa situação apertada, ele chamaria o seu exército e libertaria o povo judeu do jugo romano. Por isso, ele entregou Jesus para as autoridades, né, da época, para os doutores da lei, que o prenderam, o torturaram e o crucificaram. E quando Judas, observando tudo de longe o que estava acontecendo, viu que Jesus não chamou exército nenhum para libertá-lo, e que aquela situação ia acontecer, que Jesus ia ser realmente crucificado, Judas é tomado de um remorso tão grande, e não aguentando a dor desse remorso, ele se enforca. E Jesus, então, faz essa visita ao umbral e vai buscar Judas. No entanto, o remorso de Judas era tão grande que a presença de Jesus o acalentou, mas não o tirou dali. Por quê? Porque ele se sentia extremamente culpado. E a gente sabe que o umbral ou o céu, a gente faz aqui na nossa mente, né? Então, o Judas, durante muito tempo, ele se mantém nessa postura, né, do espírito responsável pela morte de Jesus. E aí, nos conta, né, Chico Xavier, no livro Retratos de Mãe, do livro Momentos de Ouro, por Espíritos Diversos, a seguinte história. É uma história adaptada desse livro, tá? E a história chama Judas e Maria. Depois de ter passado muito tempo sobre os quadros sombrios da crucificação do Calvário, Judas, o traidor do Cristo, agora cego no além, estava solitário e profundamente triste. Era triste também a paisagem. O céu se mostrava nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentou-se e as lágrimas brotaram quentes de seus olhos melancólicos. Naquele instante, nobre mulher, vinda de planos superiores, envolta em celestes esplendores que ele quase nem conseguia perceber, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela diz: Meu filho, por que choras? Por acaso não sabes? Respondeu o interpelado, claramente transtornado. Sou um morto-vivo. Matei-me e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor, sem fé. Não ouviste falar de Judas, o traidor? Fui eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio, julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis que a minha vida se reduz agora, nobre senhora. Afasta-te de mim, deixa-me padecer neste inferno sem fim. Nada me perguntes, retira-te,
pois nada sabes do remorso que me agita. Nunca penetrarás minha dor infinita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: Meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei que a dor te causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte, e acrescentou serena: a bondade do céu jamais condena. Venho como mãe buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma nova existência. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a e bradou rude e irritado: Mãe? Não quero ouvir falar de mãe. Depois de me enforcar num galho de figueira para acordar na dor, sem poder fugir à verdade da vida, fui procurar consolo nos braços de minha pobre mãe, que teve medo de meus sofrimentos e expulsou-me depressa. Por favor, não me fale de mães, nem me fales de amor. Sou apenas um ser solitário e sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais que me recuses, não me altero. Eu te amo, meu filho, e quero te ver feliz. Terás, filho, o coração banhado pelas águas do esquecimento numa nova existência de esperança. Eu te levarei e te conduzirei ao regaço de outra mãe. Pensa nisso e descansa. E Judas, naquele instante, como quem esquece a própria dor, ou como quem se desgarra do pesadelo atroz, perguntou: Quem és que me falas assim, sabendo-me traidor? És divina mulher irradiando amor, ou anjo celestial envolto em luz? No entanto, ela, ao olhá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: Meu filho, eu sou Maria, sou a mãe de Jesus. Então, vocês imaginem que amor, que bondade, que ternura, né? Que tudo dessa mulher, que foi buscar justamente aquele que foi o responsável direto pela crucificação do seu filho. E ela foi buscá-lo com todo o amor e todo o carinho. Buscá-lo para quê? Para uma nova reencarnação, aonde ele esqueceria o passado e poderia lutar para, né, resgatar tudo aquilo que o abalava, aquele sentimento de remorso, aquele sentimento de tristeza, né? E ela vai pessoalmente ali para buscar Judas. E no plano espiritual, Maria de Nazaré poderia hoje em dia estar habitando planetas celestiais, né? No entanto, ela escolheu permanecer no orbe terrestre. E segundo nos conta Camilo Castelo Branco no livro Memórias de um Suicida, Maria, ela é responsável por um hospital no plano espiritual de resgate de espíritos suicidas. Ela pediu essa função, porque ela sabe que não é uma função fácil. Você resgatar o coração de uma pessoa que saiu da vida, né, por meio do suicídio, tem que ser alguém realmente com muito amor no coração, alguém com muita generosidade, para ver nos filhos de outras mães a imagem do seu próprio filho. E é isso que Maria de Nazaré nos ensina, né? Que nós somos mães não apenas dos nossos filhos, mas que nós podemos ser também mães dos filhos de outras mães. E quem são os filhos de outras mães? É toda a humanidade. Que nós também podemos amar, que nós também podemos ter generosidade, que nós também podemos ter bondade com todas as pessoas. E que nós não precisamos julgar ninguém, nós só precisamos amar. Muitas vezes a gente consegue resgatar pessoas apenas e principalmente com o amor. É isso que ela nos ensina. Que Jesus nos abençoe a todos, que Maria de Nazaré envolva, continue envolvendo o nosso coração de ternura, né? Maria de Nazaré representada em tantas Nossas Senhoras, né, que a gente vê por aí, e como que a gente vê, como que é bonita a fé, né, que as pessoas têm nela, justamente porque ela irradia de onde ela está atualmente toda essa ternura, todo esse amor, toda essa generosidade.
Que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigada.